um grupo de igrejas, não é? Paulo, quando ele escreve a carta, nós estudaremos a carta de Gálatas, aos Gálatas. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele não escreve a uma igreja, ele escreve a um grupo de igrejas. É a única carta de Paulo que não é escrita a uma comunidade, mas é escrita a um grupo de igrejas. Um grupo bastante importante para Paulo. Paulo ele recebeu a missão por meio dos apóstolos para evangelizar aquela região, junto com Barnabé, e Paulo ele tinha é possível notar nos textos, que a letra ela é fria, mas se você tentar se colocar no lugar do autor, é possível perceber que Paulo não escreve essa carta de modo apático, muito pelo contrário, ele escreve com muita emoção e preocupação em relação às igrejas da Galácia, em relação à comunidade cristã da Galácia. E é interessante que os textos de Paulo são textos muito conhecidos, muito reais, mas quando você vai observar no cotidiano a igreja de Deus, o povo de Deus, você vê que ainda há resquícios do problema que havia na região da Galácia. É possível notar que na comunidade cristã do século 21, em 2023, ainda há pessoas que querem conquistar a salvação pelos próprios méritos. Eu estou aqui acompanhado da minha família e nada do que você fizer ou qualquer outra pessoa no mundo fizer pode pagar o amor que eu sinto pelos meus filhos. Se alguém olhar para mim e disser assim: eu te dou $1 milhão para você amar o seu filho, eu vou olhar para essa pessoa e vou dizer: tudo bem, eu aceito $1 milhão e vou amar com prazer. Mas se a pessoa disser para mim: eu não vou te dar nada para você amar seu filho, eu vou dizer para ela: tudo bem, você não precisa me dar nada, eu vou continuar amando meu filho. Se uma pessoa apontar uma arma na minha fronte e disser: eu mato você se você não deixar de amar seu filho, ele vai me matar, porque eu não vou deixar de amar meu filho. Isso não é uma escolha, está dentro de mim. Por isso, é muito preocupante quando um cristão acredita que pode pagar pela salvação quando ela custou quando o preço da salvação, quando ela custou o sangue do Filho de Deus. Nada do que nós fizermos pode pagar. Nada do que nós fizermos pode pagar. Eu conversei com um amigo esses dias, ele disse assim: imagine um ateu. Falei: sim. E que ele seja bom. Sim. E imagine que ele cuide das pessoas, ajude o próximo, doe dinheiro, que ele seja benevolente, amoroso, misericordioso, freie para os animais. Agora eu vejo uns carros escritos assim, né? Cuidado, eu freio para animais, né? Eu não deixo adesivo no meu, mas eu também freio para animal. Se bater atrás, o problema é de quem estava atrás, não é verdade? O animal vai ser preservado. Mas às vezes a pessoa está lá com a plaquinha: eu freio para animais, eu cuido das pessoas, eu amo seres humanos, eu dou dinheiro, eu faço acontecer. Ele falou: essa pessoa vai se perder? E aí eu entrei, claro, né? Essa não é uma resposta muito simples, não dá para você dizer assim: essa pessoa vai se perder ou ela vai se salvar, até porque o poder de salvar e perder e destruir não está nas nossas mãos. Não somos você e eu que vamos definir quem vai ser salvo e quem vai se perder. Entretanto, a minha resposta para ele foi: Deus, ele não olha para o instante, ele olha para o contexto, né? Deus vai olhar para a sua vida toda, ele vai olhar para quem você é como ser humano. Mas nada do que essa pessoa faz ou fizer pode pagar o preço do sangue de Jesus. Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário pela nossa salvação. Não é a mera benevolência ou a misericórdia exagerada que vai conquistar o coração de Deus. Deus não precisa de nada para te amar. Ele já te amava mesmo quando você não merecia. E Ele continua amando mesmo quando nós não merecemos. E é mais ou menos isso que Paulo quer conversar com os Gálatas. Que Paulo quer conversar com aquela comunidade que, por um momento na sua história, se afastou do mais importante do cristianismo, que é o amor de Jesus vertido ou mostrado, demonstrado na cruz do Calvário. Paulo, ele começa falando sobre a sua eleição. E
hoje nós estudaremos sobre a eleição de Paulo, sobre o chamado de Paulo. Ele escreve aos Gálatas mostrando como se deu e qual a abrangência de seu chamado. E nós vamos tentar entender como isso pode, de alguma forma, ser imitado ou ser praticado na minha vida, mesmo no século 21. Um panorama geral. O livro de Gálatas ele foi escrito por Paulo e há duas teorias que divergem do momento e do local onde foi escrito. Uma teoria diz que o livro de Gálatas foi escrito na Galácia do Sul, e isso teria acontecido aproximadamente 49 anos depois de Cristo. E uma outra teoria defende que foi escrito na Galácia do Norte, e teria sido escrito entre 53 e 55 depois de Cristo, ali na região de Éfeso ou na Macedônia, provavelmente. Isso são algumas curiosidades sobre o livro de Gálatas. O livro de Gálatas, ele pode ser dividido do capítulo 1, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, como uma defesa da justificação pela fé. O capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo defende a justificação pela fé. Ele faz um diagnóstico da situação dos Gálatas e ele defende a justificação pela fé. Do capítulo 3 e o capítulo 4, esses dois capítulos, ele faz uma explanação sobre a justificação pela fé. Ele apresenta um panorama sobre o que é a justificação pela fé e como ela acontece. E no capítulo 5 e o capítulo 6, ele aplica a justificação pela fé. Ele fala como ela acontece no meu dia a dia. Como eu, cristão do século 21, posso viver de fato a justificação pela fé. E é interessante que esse é um termo muito antigo que nós utilizamos na nossa igreja, a justificação pela fé. O próprio Martinho Lutero já apresentava 95 teses sobre a justificação pela fé no tempo em que as pessoas acreditavam que podiam comprar um certificado de terreno no céu. Muitas acreditavam, inclusive, que podiam comprar pregos da cruz de Jesus. Milhões de pessoas compraram os 3 pregos que crucificaram Jesus. É interessante que mesmo naqueles tempos mais remotos, onde a Bíblia não era acessível a todas as pessoas, mas só quem realmente compreendia o latim ou as línguas mais remotas e mais mortas, podiam ter acesso à palavra de Deus. E até hoje, onde a Bíblia está extremamente difundida, se eu não me engano, continua sendo o best-seller, o livro mais lido, mais vendido, mais comprado, mais presenteado, mais doado de todo o mundo. E mesmo assim, ainda existem pessoas que acreditam que de alguma forma podem conquistar o amor de Deus.